não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nem um dia ou um tio passará, jamais passará da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, envia-nos teu Santo Espírito hoje, Pai, para que nós possamos entender o sentido da lei, o sentido da palavra do Senhor, o sentido da graça do Senhor. Que a gente possa ser edificado e confrontado com o nosso pecado, que a gente possa aprender a vivermos diante da lei do Senhor de maneira digna, diante do sacrifício de Jesus de maneira digna. É no nome dele que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, como a gente bem tem conversado no Sermão do Monte, né? A gente vive num mundo que odeia a lei de Deus, não é? Um mundo em que os homens, as mulheres, eles não têm muito prazer na lei de Deus, nem têm muito interesse na lei de Deus. A gente fica se perguntando, como é que a gente lida com o mundo assim? Porque esse é um mundo que nos pressiona muitas vezes a viver diante da lei de Deus de maneira complicada. Existe desde o início da história da igreja, gente, dois erros que a igreja poderia ter com relação à lei. São erros muito comuns no nosso meio, muito comuns no meio da igreja. Um deles é o problema do legalismo. São aqueles homens que, diante da reação de um mundo que odeia a lei de Deus, não vai querer viver a lei de Deus de todos os jeitos, vai querer aumentar a lei de Deus, vai querer colocar tanto rigor sobre a lei de Deus, que a lei de Deus quase que pode e consegue salvá-los. O outro perigo no meio da história da igreja é um nome um pouquinho mais difícil, de vez em quando eu cito ele aqui, eu sempre explico, né? É o antinomianismo, os antinomianos. O que seria isso? Antinomiano é aquele que é contra a lei de Deus, é aqueles que acham que a lei é desnecessária, que uma vez que Jesus então pagou o preço dos nossos pecados, a gente agora não pode fazer o que a gente quiser. Percebe? São dois problemas, dois erros que sempre existem, são tentações fortes do nosso dia, são tentações fortes do nosso meio. E um mundo sem valores, é fácil que a gente caia em um ou outro, em que a gente caia no não vamos ter nenhum contato com a lei, vamos só curtir a vida porque Jesus já morreu por nós, não é? Ou então, vamos viver sob a lei, vamos colocar todas as leis possíveis e cabíveis, vamos aumentar a lei de Deus, vamos vigiar a sociedade, vamos colocar aqui na igreja uma fita métrica para medir o tamanho da roupa dos irmãos e das irmãs. Não é isso? Tem gente que é assim, tem gente que vive nesse tipo de mundo. São tentações que a gente tem. E aqui a gente está no Sermão do Monte, onde a gente tem aprendido mais sobre a vida do discípulo de Jesus, não é? E aqui Jesus começa uma longa parte do Sermão do Monte, que a gente vai tratar várias e várias vezes a respeito da lei de Deus, ou a respeito de como interpretar a lei de Deus. Percebam, no primeiro sermão eu disse que o Evangelho de Mateus de algum modo está tentando mostrar Jesus como uma espécie de cumprimento e confirmação da vida de Israel, não é? Nós vimos um pouquinho sobre Jesus ter ido para o Egito, voltado, o seu batismo ter sido uma espécie de passagem pelas águas, não é verdade? E aí a gente tem agora, logo depois que o povo de Israel sai ali do monte, ele sai ali do Mar Vermelho, o povo de Israel vai para o Monte Sinai, não é? Onde Moisés dá uma lei ao povo, os 10 mandamentos. E aqui é como se Mateus estivesse replicando essa cena.
O Sermão do Monte, como eu tenho dito, nada mais é do que Jesus dando uma nova interpretação da lei. Não que a lei precisava ser renovada, mas que a lei precisava ser novamente interpretada. E aqui Jesus também está propondo um novo estilo de vida. Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos qual que é a reação, a forma correta de se relacionar com a lei de Deus. E aí, a gente viu semana passada um pouquinho sobre nós sermos luz do mundo, não é? Somos sendo sal da terra. É muito curioso que quando Jesus fala disso, e logo depois ele vai para a lei, a introdução muito boa, não é? Porque Jesus está mandando a gente ser sal no mundo. E agora é como se Jesus estivesse dizendo: se vocês entenderem o nosso relacionamento com a lei, vocês não vão conseguir ser sal no mundo. Para vocês participarem e serem sal do mundo, a gente precisa viver um relacionamento correto com a lei. Eu queria mostrar para vocês como é que Jesus, ele transforma o nosso relacionamento com a lei. Esse é o tema da pregação de hoje, o fato de que Jesus transforma o nosso relacionamento com a lei. E a primeira coisa que eu queria meditar aqui é sobre o fato de que Jesus, ele cumpre a lei. Não é? O que Jesus diz aqui: não pensei que eu vim revogar a lei aos profetas, porque não vim revogar, mas vim para cumprir. Ou seja, ele veio para cumprir. O fato é que Jesus sempre estava em conflito com os fariseus, desde o início do seu ministério, aqueles que eram os guardiões da lei. E isso poderia gerar no povo e no público com a quem ele pregava uma sensação peculiar, a de que Jesus pregava uma vida sem a necessidade da lei. Então Jesus, ele entra no assunto meio que para dizer: não, existe um sentido da lei, existe um porquê da lei. Talvez houvesse bem-aventuranças, ou como Jesus ignorava aquilo que os religiosos valorizavam, ou como ele valorizava aquilo que os religiosos desprezavam. Eles pensassem que então todos os ensinamentos da lei fossem desnecessários. Mas perceba, gente, Jesus está apontando aqui para o caráter eterno da lei. Ele diz: porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nenhum i, nem um tio jamais passará a lei. Não é verdade? Ora, Jesus está falando que a lei é eterna, que a lei tem um caráter eterno, e isso é um reflexo do próprio caráter de Deus. É porque Deus é eterno, justo e bom, que a lei de Deus também é eterna, justa e boa. O fato de que Deus deu uma lei como um reflexo do caráter dele. Os mandamentos do Senhor não são penosos, como diz João, não é? Porque os mandamentos do Senhor não são bons, são eternos. Ora, Jesus está trazendo aqui, né, a lei e os profetas. As leis e os profetas é justamente todo o testemunho do Antigo Testamento, que nos mostra o fato de que Deus é bom, de que o caráter de Deus é bom e é justo, e que é por causa desse caráter bom e justo que nós somos chamados também a viver de modo bom e justo. Afinal, a palavra do Senhor nos diz, né: sede santos porque eu sou santo. É justamente isso. Jesus aponta para a realidade de que ele não veio revogar, mas sim para cumprir. A palavra cumprir, aqui no grego, no original, ela tem o sentido de levar à plenitude, de trazer as coisas à sua completude, de tornar completo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês receberam uma lei, essa lei é boa, essa lei é perfeita, mas essa lei é incompleta. E ela está incompleta, e eu não vim trazer e jogar ela fora, mas eu vim trazer lá completude, eu vim terminar, eu vim trazer a revelação final a respeito da lei. Tem 3 aspectos que eu queria trabalhar aqui a respeito de como Jesus cumpre essa lei. A primeira deles é o fato de que Jesus cumpre essa lei nele mesmo. Jesus, ele cumpre todos os pré-requisitos da lei, de tal modo que Jesus é um homem perfeito e completo. Sabe por que Jesus podia fazer e cumprir todos os pré-requisitos da lei? O fato de que Jesus pode ser não apenas um homem que foi concebido sem pecado, mas também tendo uma vida sem pecado. Porque a lei de Deus, o propósito da lei de Deus, era que os homens estivessem em plena comunhão e união com Ele, não era? O fato então é que Jesus tinha uma união com Deus, e porque Jesus tinha união com Deus, Ele podia
podia completar e podia cumprir todos os propósitos da lei, tudo aquilo que a lei havia determinado. O propósito da lei era revelar a vontade de Deus, para que o homem andasse em comunhão com Deus. Como Hofer diz, Deus é o doador e Senhor da lei, e ela só é cumprida na comunhão pessoal com Ele. Ora, a lei de Deus foi dada para ser cumprida num contexto de relacionamento, não é? É o que a gente tem meditado aqui na vida do discípulo. Não basta a gente ser multidão, nós temos que ser discípulos. E ser um discípulo de Jesus é ter uma comunhão com Ele, é ter uma comunhão com Deus. Mas pense, o povo de Deus tentou fazer justamente o contrário, usar a sua obediência para manipular Deus, ao invés de ser o fruto de sua obediência a Deus. Ou seja, eles queriam usar a sua obediência para fazer a lei de Deus. Queriam usar a sua obediência a Deus para poder manipular Deus. A gente às vezes critica muito os pregadores da prosperidade, não é? E a gente está certo em criticá-los. Eles acham que se a gente vir, der o dízimo, se a gente der oferta, se a gente fazer qualquer outra coisa, Deus vai nos abençoar, porque nós estamos cumprindo e dando, e quanto mais a gente dá, mais Deus é obrigado a nos abençoar. Uma bobagem. Mas quantas vezes a gente também não é assim, igual a esses irmãos? Quantas vezes a gente também não é assim quando a gente pensa, se eu obedecer a Deus, se eu não pecar durante essa semana, ou se eu me manter em santidade aqui, Deus vai lá e vai ser obrigado a me abençoar. Se eu não contar mentira para ninguém, Deus vai ser obrigado a me abençoar. A gente às vezes tem essa mentalidade distorcida, que é uma espécie de teologia da prosperidade ao contrário. A gente acha que se a gente for obediente a Deus, a gente vai conseguir as bênçãos dele pelo fato de nós sermos obedientes. Se a gente andar na linha, a gente vai ter as bênçãos de Deus, mas no fundo a gente esquece o principal, que é andar com Deus, que é estar andando com Deus. Jesus, por estar unido com Deus de um modo perfeito, ele pode ter também uma experiência perfeita com Deus. Ele pode também ter uma obediência perfeita para Deus, porque ele andava com Deus. O seu objetivo era relacionamento com Deus, era oração, era comunhão. Jesus era obediente, sim, mas a sua obediência era fruto do seu coração que queria estar diante de Deus. Um homem que era santo em tudo aquilo que ele fez, em todos os seus sentimentos, em todas as suas ações, que era cheio do Espírito Santo. Não é verdade? Mas ao mesmo tempo que Jesus aplica essa lei nele, Jesus também aplica essa lei em nós. Ele cumpre esse objetivo quando ele aplica essa lei em nós. Porque ao cumprir as exigências da lei, Jesus Cristo está se tornando apto, na sua crucificação, a ser o próprio cumpridor da lei em nosso lugar. O fato de que Jesus ele era um homem justo, um homem bom, um homem santo, e por causa disso, quando ele morre na cruz, a sua justiça é perfeita. Isso serve para poder ser aplicado a nós. Na cruz ele cumpre a condenação que era para nós, como bem o Rafael leu aqui, não é? Como bem o Rafael leu aqui em 2 Coríntios. Mas também faz com que a sua obediência agora também seja passada para nós. É como se agora diante de Deus olhasse para a gente e Cristo cumprisse as profecias, Cristo cumprisse a lei, de tal modo que agora nós estamos graciosamente livres do fardo da lei. Um dos grandes propósitos da lei, quando a gente estuda teologia, não é? A gente fala dos usos da lei. Um dos grandes propósitos da lei é o fato de que a lei mostra que nós estamos condenados. E a vida sem Cristo, e a vida sem Jesus, é um grande fardo que a lei coloca sobre nós. Porque a lei diz, e Jesus vai explorar isso muito bem nas próximas passagens que nós vamos entender, né? Jesus diz coisas pesadas, né? Como, não basta você não matar. Se você odiar o seu irmão, se você chamar ele de tolo, você já vai estar matando ele. E é curioso porque quando a gente pensa nisso, o que vem na nossa mente? Um peso muito grande. Ai de mim, quem poderá me salvar? A gente pode olhar para a lei de Deus e pensar, caraca, eu não vou obedecer essa lei,
se a minha salvação depende de obedecer essa lei. E é verdade, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir ser obediente 100% a essa lei. Você nunca vai conseguir essa perfeição. Mas na cruz, a gente vê a nossa própria transgressão da lei. Na cruz, a gente vê Jesus Cristo pagando o preço dos nossos pecados, para que agora a lei pudesse ser removida de nós. E assim Jesus cumpre a lei, não é? Jesus cumpre a lei. Somente pela graça de Deus em Cristo é que você pode ser salvo. É somente a graça de Deus e não a lei que salva. Mas existe um terceiro sentido que a gente precisa entender aqui quando o texto diz que Jesus cumpre a lei. Jesus, ele cumpre a lei porque ele se faz o mediador da lei. Por fim, Jesus ele se torna o mediador da lei quando ele cumpre a lei em si mesmo, quando ele cumpre a lei por nós, quando ele cumpre a lei, ele se torna também o mediador da lei. É como se Jesus estivesse se colocando como um intermediário entre... Jesus se coloca como um intermediário entre o cristão e a lei. Essa é a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Jesus se coloca como alguém que está entre esses mandamentos e a lei, e o cristão, né? Um legalista, ele tenta colocar a lei entre si mesmo e Deus. Qual que é a ideia do legalista? Alguém que é legalista, alguém que tenta dizer, se eu for obediente, eu vou conseguir a bênção de Deus. É alguém que está tentando pegar essa lei de Deus, os mandamentos de Deus, e colocar isso como um mediador, não é? Alguém está querendo dizer, não, se eu for obediente, eu vou conseguir a graça de Deus. Percebe, gente? Tem um personagem muito emblemático nos evangelhos que faz isso, não é? O chamado jovem rico. Ele quer herdar a vida eterna, não é? E ele diz, eu cumpro os mandamentos, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não falo mentira. E aí Jesus vai lá, dá um passo à frente e diz, vá, vende tudo aquilo que você tem aos pobres e ensina. Aquele homem estava tentando colocar a lei entre ele e Jesus, não é? E Jesus, quando ele pede tudo, é como se Jesus estivesse dizendo, cara, você não cumpre a lei de fato. Faz tudo e sacrifique-se, venha andar comigo, venha estar comigo. Abandone o peso que te impede de querer um relacionamento com Jesus de verdade. Talvez aquele homem fosse obediente à lei de Deus, porque ele queria e gostava daquelas coisas que ele tinha, e acreditava que aquelas coisas eram um sinal da bênção de Deus por sua obediência. Mas a verdade, meus irmãos, é que se a gente não sacrificar tudo para Deus, a gente não se entregar completamente a Deus, a Cristo, Ele inverte as coisas. Talvez você esteja aqui na igreja durante anos, sempre tem esse gabado de viver uma vida correta demais, não é? Talvez você olhe para si mesmo e se orgulhe demais com os seus feitos morais. Talvez você até mesmo olhe para as outras pessoas que estão em pecado, e que também não são perfeitas como você, mas que você acha talvez que seja melhor do que elas, e olhe para si mesmo e diga, isso aqui eu não fiz. Até posso ser pecador, Deus, mas aquilo ali, mentir daquele jeito, cair naquele pecado, naquele adultério, não, isso não. Presta atenção, meu irmão, a sua obediência não vai te salvar. A sua obediência não vai te salvar se você não tiver um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. Não adianta você falar que, eu sou obediente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você não tem vida de oração, você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com os irmãos, adianta alguma coisa? Não salva. A obediência às obras sem fé é morta. Jesus se coloca como mediador entre nós, é a nossa obediência. Obedecer sem ter o seu coração centrado em Jesus Cristo é palha. Não adianta você ter um coração obediente, que diz que é obediente, ou que é legalista, se você não tiver Cristo. Não há caminho para a obediência verdadeira à lei que não passe pela cruz de Cristo, porque em Cristo a gente vê a nossa imperfeição, em Cristo a gente vê
que a nossa tentativa de ser bom é errada. Em Cristo, a gente tem um confronto com os nossos próprios pecados. Em Cristo, na cruz de Cristo, a gente vê o preço do pecado e como Jesus nos ama. Ele nos resgata para poder nos tirar dessa vaidade, desse orgulho que aquece os nossos corações. Porque esse é o grande problema do legalismo, meus irmãos. O legalismo, ele é problema e é problemático porque ele coloca no nosso coração orgulho, nos faz ter orgulho de nós sermos salvos, porque a gente começa a pensar: eu fui salvo por causa das minhas obras, ou por causa da minha obediência, mas tira o mérito de Jesus. Você coloca a lei entre você e Jesus e pronto. Mas existe um segundo ponto que é paradoxal. Do mesmo jeito que Jesus cumpre a lei, e aí ele quebra com os legalistas, o segundo ponto é que Jesus nos coloca em obediência à lei. Olha para mim aqui, os versículos 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É estranho, né? Porque Jesus, de um lado, parece estar quebrando a ideia de que a lei nos salva, de que a nossa obediência nos salva. Mas agora Jesus vai e diz: mas obedeça essa lei, obedeça de maneira mais firme que os fariseus. Porque essa é a grande verdade, gente. Porque quando a gente ouve a mensagem de que somos salvos pela graça, de que nós somos salvos pela graça maravilhosa de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, e que Ele não exige mais nada de nós, a gente começa então a pensar o contrário. Começa a pensar que nós não devemos então mais obedecer à lei de Deus. Jesus quer mostrar para nós que isso não é verdade, que não é bem assim. Tanto que no versículo ele condena aqueles que desprezam o mandamento e ensinam as pessoas a fazerem o mesmo. Existe hoje em dia, gente, um grande movimento que tenta desprezar a lei de Deus, que diz que a gente vive na era da graça, que por isso a gente não tem que respeitar mais a lei moral. Pessoas que dizem que Jesus é suficiente, mas que Jesus não te transforma. Pessoas que dizem: vem beber de Jesus, vem participar da graça de Jesus. E sim, nós temos que convidar as pessoas a beber de Jesus e a convidar da graça de Jesus. Mas eles dizem: não precisa. Eles dizem: venham como está, e é correto, né? Mas eles também dizem: fiquem como estão. Eles dizem: venham como está, fiquem como estão. Isso não é o Evangelho. Esse movimento é chamado muito hoje em dia de hipergraça, que é um nome que eu discordo. Eu acho que antinomiano, por mais ruim que seja o nome, né, de decorar, é uma descrição muito melhor do que essa heresia do que hipergraça. Porque chamar de hipergraça é justamente o contrário do que ela é. Sugere que eles estão enfatizando demais a graça. Mas a graça de Deus nunca é algo que pode ser enfatizado de menos. Na verdade, o problema é que eles enfatizam de menos a graça. O problema deles é que não é que eles não pregam a graça, é que eles pregam graça pequena. Eles pregam aquilo que Bonhoeffer, segunda vez que eu esteve aqui, chamava de graça barata. O que é essa graça barata? É uma graça que prega perdão sem arrependimento genuíno, que prega batismo sem disciplina, que prega a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Percebe? Pessoas que pregam que não precisa de transformação são pessoas que não entenderam a graça de Deus. Porque a graça de Deus ela não é uma graça que vem, nos salva do inferno, nos salva dos terrores eternos e pronto, e acabou. A graça do Senhor é uma graça que transforma, é uma graça que nos muda, é uma graça que nos toca. Por que ela é barata? Porque a gente sempre fala: é graça porque para nós é de graça, não é? E de fato é de graça para nós, mas tem um preço, tem um custo. Essa graça não é barata porque ela é custosa.
Ela custa o sangue do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para nos comprar. E é por isso então que a graça de Deus é a graça que nos chama ao discipulado. É por isso que no reino de Deus não existe multidão. É por isso que no reino de Deus, aqueles que vêm, que participam e que não têm transformação de fato e que não têm as suas vidas transformadas, aqueles que vêm e que não conseguem romper, aqueles que não conseguem ser transformados, aqueles que não têm mudança de vida nos seus hábitos diários, esses são multidão, não são discípulos de Jesus. Percebe? De um lado a gente precisa entender que nos foi tirado o peso da lei, mas por outro lado, nós precisamos entender que Jesus, na sua graça, Ele quer que a lei sirva para nos transformar, que a lei sirva para nos moldar. Eu não disse que a lei reflete o caráter de Deus? E a gente tem a lei expressa de maneira magnífica e completa em dois lugares, não é? Nos 10 mandamentos, e depois Jesus resume isso nos 2 grandes mandamentos. Mas perceba, os 10 mandamentos estão ali, escritos por nós e para nós. E Jesus, no Sermão do Monte, vai quebrar esses mandamentos, vai mostrar para ti esses mandamentos de maneira clara, que eles são aplicáveis. Sabe por quê? Porque Jesus não nos salva para tirar da lei, mas a lei é uma forma da gente ser levado para Jesus. Percebe? Jesus se torna um mediador entre nós e a lei para quê? Para que a gente, obedecendo a lei, a gente agora possa ser transformado. Porque o lugar da lei é o discipulado, é a gente se tornar discípulos de Jesus, a gente ser um aprendiz de Jesus. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, meus irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, aquelas leis complexas que muitas vezes a gente não entende, a gente está olhando para o caráter de Jesus. E a gente entender essas leis, a gente tentar entender isso, é a gente entender o caráter de Cristo, entender como Cristo quer nos moldar. O fato é que Jesus renova o nosso interesse pela lei. A graça de Deus renova o nosso interesse pela lei. Jeremias 31:33 diz o seguinte: porque esta é a aliança que eu falei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também o meu coração escreverei, e serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Deus não promete uma nova lei. Deus não promete dizendo: olha, a lei é difícil demais, vocês não conseguem cumprir, eu vou dar Jesus como escape e pronto, vocês vão ter agora uma nova lei mais fácil para vocês seguirem. Não é isso. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que Jesus dizer que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é uma forma de deixar a lei mais fácil, mas não é. Talvez seja uma forma mais fácil da gente decorar, da gente entender a lei, não é? Mas a lei é a mesma, os 10 mandamentos são os mesmos. O fato, meus irmãos, é que Deus não dá uma nova lei, Jesus não dá uma nova lei, Jesus não dá novos mandamentos. Na verdade, Jesus nos manda para os antigos, justamente porque o problema não é a lei de Deus, o problema é o nosso coração, e a graça de Deus não vem remover a lei dele, a graça de Deus vem transformar o nosso coração. O mais importante desse objetivo do novo coração é justamente o que Deus diz, né? Eu darei para vocês um novo coração. E aí o que ele termina dizendo? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus dá um coração novo para a gente. Quando a gente se converte a Cristo, quando a gente se dobra a Cristo, Ele não está mudando a lei, Ele está nos dando um coração novo. Um coração que ao invés de odiar a lei de Deus, agora ama a lei de Deus. Meus irmãos, eu sempre tive dificuldade com o João dizendo, né, que os mandamentos de Deus não são penosos. Porque na nossa vida muitas vezes é penoso, né? Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente se coloca numa posição difícil. Sabe por que a gente se coloca nessa posição? Porque a gente não ama Deus. Quando João diz que os mandamentos de Deus não são penosos, é por um único motivo. Porque o coração que ama Deus, o coração que está atraído a Jesus, quer obedecer
obedecê-lo, não é? Se aquele jovem rico amasse Jesus, tivesse uma relação com a lei que não fosse uma barganha, quando Jesus dissesse: vem de tudo aquilo que você tem para os pobres e me siga, ele faria isso pulando de alegria. Por que ele não faz? Porque o problema está no coração. É por isso que Jesus diz que a nossa justiça precisa exceder muito a dos escribas e fariseus, porque embora fossem obedientes, eles não faziam com o coração. Embora eles fossem obedientes, eles não faziam com o coração. Do mesmo jeito, aqueles que não querem ser obedientes, não querem por causa do coração. Aqueles que pensam: sou salvo, então tudo bem não guardar o dia do Senhor, tudo bem eu pecar, tudo bem eu fazer isso, eu tenho alguma explicação aqui na minha vida que eu posso dar, eu tenho algum jeito de compensar o meu pecado, não é? Mas sabe, gente, o problema do legalista, o problema do que é hipergraça, da graça barata, é o mesmo problema. É o problema da falta de graça. É o problema de um coração que não é transformado. E se a nossa lei, se a gente não transformar a nossa obediência, se a gente não transformar as nossas práticas, se a gente não tiver uma justiça que comece do nosso coração, uma justiça que sim, começa com a graça, é obediente a Deus, mas que entende que essa obediência não pode comprar Deus, porque entende que quando a gente não é obediente a Deus, a gente pode encontrar perdão nele e recomeçar. Percebe? A graça de Deus nunca acaba, e a gente precisa da graça de Deus. O problema de todos os homens é a falta da graça, e é por isso que a gente precisa então ter uma vida obediente, mas com uma lei que vem do nosso coração. É por isso que Jesus, nos próximos versos que a gente vai trabalhar aí pelo ano, ele vai dizer coisas profundas sobre a lei de Deus, não é? Não basta matar, mas você dizer, chamar o seu irmão de tolo no seu coração, você já está matando? Olha, no coração. Não basta você simplesmente não dormir com a mulher do próximo. Se você olhar para outra mulher, uma mulher que não é sua esposa, ou as mulheres olharem para um homem que não é seu esposo, com um coração impuro, com desejos impuros no coração, você já adulterou. Percebe? A maior parte agora do capítulo 5 vai ser justamente Jesus mostrando que esses pecados, esses problemas vêm do coração. A gente está falando que é o coração que precisa estar no princípio da lei, no princípio da nossa obediência. É por isso que eu queria terminar esse sermão te chamando a olhar para o seu próprio coração, contemplar dentro de si e ver as extremas necessidades da graça no seu coração. Talvez você olhe para si mesmo e encontre coisas que você não queira ver lá, pecados de estimação, coisas que você não quer abandonar, porque talvez a graça que você pega para você mesmo seja barata demais. Talvez os pecados de estimação que você tenha, que você não abandona. Sabe por quê? É que essa graça é barata demais, vale pouco demais. Talvez você olhe para dentro de si mesmo e veja que a sua obediência, o seu orgulho, o orgulho que você tem de ser obediente, de ser respeitado por aí, também é vaidade, também é enganoso. Você vive fazendo coisas sem descansar em Deus, achando que a sua obediência vai resolver o problema, tentando achar conforto nas suas próprias obras, sem encontrar esse conforto. Lá no fundinho você sabe que o problema é o seu coração. Lá no fundinho você sabe que a raiz do problema é o seu pecado. Mas tem boa notícia para nós: a graça que transforma, graça que muda o coração, graça que é vitoriosa.
pecados. Uma graça que não é barata, que custa um preço caro, e se você aplicar essa graça a si mesmo, se você ver o seu coração com os olhos de graça, com o amor de Jesus por você, Ele pode te transformar, Ele pode te santificar, Ele pode te tirar do poço do seu egoísmo, do poço do seu pecado. Basta você abrir seu coração. Baixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito